PUC no ar. Para você vestibulando que nos acompanha ou que não conhece ainda o programa, esse programa é feito para falar sobre os cursos de graduação da PUC. Hoje o nosso tema é o curso de Psicologia e quem está aqui comigo é a professora Elisa Zanerato Rosa. Boa tarde, professora. Boa tarde. Ela que é a coordenadora do curso de Psicologia da PUC. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse curso, já pode enviar nos nossos comentários e a gente já passa aqui a sua pergunta direto para a professora Elisa. Professora, começando aqui o nosso bate-papo, queria que você falasse como é o curso de Psicologia da PUC. Acho que a gente tem hoje na PUC um curso bastante complexo que, de certo modo, reflete a própria complexidade da psicologia. A psicologia hoje, tanto como um campo de conhecimento, como uma profissão, ela é muito diversa. Diversa no sentido de que está presente em muitos espaços de atuação profissional, diversa no sentido de que existem muitas teorias em psicologia e teorias diversas que partem de concepções teóricas, epistemológicas diversas, diverso no sentido das possibilidades de atuação, das possibilidades de prática que as profissionais de psicologia podem ter nos vários espaços. Então, acho que, de certo modo, o nosso curso busca refletir isso, né? A gente tem um curso bastante intenso, o curso de Psicologia da PUC, ele é integral, tendo a possibilidade de ser cursado manhã, tarde ou tarde-noite, e tem uma estrutura curricular mais ou menos assim. Existem um conjunto de disciplinas que representam as teorias em psicologia. Então, onde o estudante vai aprender psicanálise como uma teoria possível em psicologia, psicologia comportamental, psicologia analítica, psicologia social sociohistórica, né? Psicologia construtivista, enfim. Então, existem lá um conjunto de teorias em psicologia que compõem o currículo. Além disso, existem disciplinas que dão aporte a essa discussão teórica. Então, por exemplo, os fundamentos históricos, metodológicos e filosóficos dessas teorias em psicologia. Então, compõe aí um outro pedaço do currículo. O diálogo com áreas afins. Para a gente compreender o objeto da psicologia, a gente precisa dialogar com disciplinas do campo, de campos como fisiologia, como neurologia e também como sociologia, antropologia, enfim. Então tem toda essa parte do curso que é o diálogo com áreas de conhecimento que precisamos fazer para compreender da perspectiva da psicologia o nosso objeto, né? A gente tem outro conjunto de disciplinas que são disciplinas voltadas a métodos, técnicas de intervenção psicológica, de alguma forma, né? Trabalhos com grupos, por exemplo, instrumentos de avaliação psicológica, etc. Temos toda a parte do curso que forma o eixo da pesquisa. Essa é uma preocupação que a gente tem no curso aqui da PUC, como que a gente forma o profissional para atuar diretamente na intervenção, né, dos vários contextos, mas também para se ver como um produtor de conhecimento, né, como um pesquisador, entendendo a dimensão da produção do conhecimento como permanente. Então, a gente tem todo um eixo de pesquisa no nosso currículo, que começa desde o primeiro ano no curso e vai terminar no último ano, quando o estudante faz o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. E temos o eixo dos estágios, né, que é onde a gente, por meio do qual a gente insere os estudantes na prática profissional, também buscando garantir aí a diversidade de campos de atuação da psicologia. Então, os nossos estudantes obrigatoriamente fazem estágio em 4 áreas: educação, saúde, trabalho e clínica. E além desses estágios obrigatórios nessas 4 áreas, ele tem um outro conjunto de estágios, começa lá no 3º ano, que são estágios não de áreas específicas, mas para aprender habilidades aí importantes da prática profissional, a observação, a produção de registros de relatório, a entrevista, enfim. E os estágios de 5º ano que são optativos. Então, no 5º ano, o estudante escolhe o que ele vai cursar, não para sair como um especialista. O curso de psicologia é um curso que forma psicólogas e psicólogos para atuarem em todos os espaços de atuação, vamos dizer assim, a gente chama formação generalista. Ninguém sai como especialista de um curso de psicologia, mas no 5º ano existem escolhas que vão representar ênfases curriculares para a conclusão do curso, né? E que aí é uma parte totalmente optativa do currículo e compõe também os estágios de último ano.
Professora, em relação à metodologia do curso, o que você destacaria para quem nos acompanha? Então, acho que a gente tem uma metodologia também bastante variada, no sentido de que existem as disciplinas que têm um caráter, os programas que têm caráter mais teórico, mas a gente tem, acho que o curso de Psicologia é marcado por um número bastante grande de disciplinas teórico-práticas, em que o estudante realiza exercícios ou experimenta a aplicação de instrumentos, ou a observação de um campo, ou a construção de projetos de intervenção. Então, não é só no estágio que o aluno tem contato com a prática, né? Então, a gente tem disciplinas de caráter teórico, disciplinas de caráter teórico-prático, onde há experimentação de aplicação de testes, por exemplo, de leituras de projetos e processos institucionais, de análise de implementação de algumas políticas públicas, enfim, que são geralmente disciplinas que acontecem em turmas com um número reduzido de estudantes, porque tem um acompanhamento mais próximo do professor dessas atividades de caráter prático, né? E a gente tem os estágios, que daí são atividades eminentemente práticas, todas supervisionadas por professores, também com um número reduzido de alunos nas turmas. E temos atividades com caráter de orientação, como, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso, construção de projeto de pesquisa, que não é exatamente uma supervisão da prática, mas uma orientação que caracteriza o objetivo daquela disciplina. Professora, em relação às áreas de atuação, né? O vestibulando que vai prestar agora para a psicologia, o que ele vai encontrar no mercado, né? Quais são as possibilidades? Então, a psicologia, nos últimos, talvez, 20 anos, se a gente puder recortar dessa forma, ampliou muito os espaços de atuação profissional. Nós, geralmente, conhecemos a psicologia pela atuação na área clínica, ou em consultórios, né, psicológicos, que representa uma atuação bastante importante da profissão, uma atuação pela qual nós nos consolidamos na sociedade brasileira, como profissionais, que durante muito tempo foi responsável por 50% da atividade profissional da categoria, se dava na clínica, em consultórios, enfim. Mas hoje essa atuação é bastante ampliada, então, para além desse espaço da clínica, nós temos hoje um mercado de trabalho que absorveu a psicologia, sobretudo por meio da ampliação de políticas públicas em áreas as mais variadas. A saúde e a saúde pública hoje empregam um número bastante grande de psicólogas e psicólogos, atuando em unidades básicas de saúde, em programas DST-AIDS, por exemplo, em centros de atenção psicossocial, com toda a política de saúde mental. O campo das medidas socioeducativas para criança e adolescente, todo o campo não só de medidas socioeducativas, mas da rede de proteção e atenção integral à criança e adolescente. Na medida em que o ECA foi fazendo, a partir do ECA nós fomos ampliando essa política pública, as psicólogas foram também se inserindo nessa política pública. O campo da assistência social, então, junto com assistentes sociais, hoje nós trabalhamos em CRAS, em CREAS, que são centros de referência de assistência social e centros de referência especializados do campo da assistência social. A área de trabalho, então, nas organizações, é uma área tradicional de inserção da psicologia, que nós mantemos até hoje um trabalho bastante importante. E acho interessante pensar que, além dessas áreas, que nós reconhecemos como áreas, hoje nós temos intervenção em espaços em que é difícil até a gente caracterizar qual é a área exatamente que nós estamos atuando, né? Então, por exemplo, hoje nós temos psicólogas chamadas para atuar em situações de emergências e desastres. Qual é essa área exatamente? Bom, tem um tanto de saúde, tem um tanto de assistência social, né? Mas é lá um trabalho absolutamente inovador, que muitas vezes também envolve prevenção em territórios para garantia de condições seguras, enfim, junto com defesa civil, né? Que forma um campo aí bastante novo de trabalho, de intervenção. Então, acho que tem uma ampliação muito grande para instituições, tanto no campo das instituições privadas, não governamentais, mas nos últimos anos, com ampliação das políticas públicas sociais, uma ampliação bastante grande nessa área, né? Professora, até o uso das redes sociais se tornou uma área, né, de pesquisa. Verdade, um campo de atuação
na verdade, não sei se podemos dizer uma área, mas um modo de intervenção, porque a gente pode estar com este meio, né, do atendimento ou da orientação online, fazendo um trabalho de natureza clínica, por exemplo. Mas a gente pode estar fazendo também um trabalho de natureza educacional por essa metodologia. Então, é interessante a gente pensar que é um modo novo de atuar, que são por meio são as intervenções mediadas de alguma forma pelas novas tecnologias de informação e por tecnologias online, muitas vezes, para as quais a gente tem acumulado um conjunto de estudos e de referências para fazer isso de forma muito cuidadosa. Então, qual é o modo de construir essa intervenção, que cuidados éticos têm que ser tomados, o que deve ser garantido, inclusive na comunicação e estabelecimento do contrato com o usuário do serviço. E a PUC constituiu, inclusive historicamente, um núcleo de estudos e pesquisas e práticas muito importante nessa área. Isso é importante dizer também. A ampliação desse campo de trabalho, do trabalho por meio dessa intervenção, se deu pelo diálogo com profissionais que vinham fazendo isso em muitos espaços, e a PUC teve sempre ali um núcleo de referência, tanto na produção de pesquisa, como na produção de práticas mesmo, de experimentação, de intervenções nessa área, que representa um canal importante de comunicação com a população, muitas vezes uma forma de algumas pessoas terem acesso ao trabalho da psicologia que não teriam por outro meio. Professora, o estudante que nos acompanha agora, né? Você destacaria alguma habilidade que esse profissional de psicologia precisa ter para ele se identificar? Será que eu tenho a ver com essa área, né, da psicologia? O que você destacaria para esse aluno? Acho que a gente nunca pensa que as pessoas estão prontas para uma profissão ou para outra. Acho que a gente constrói escolhas. E acho que a boa pergunta que o estudante tem que fazer é o que o movimenta a querer a psicologia nesse momento. Então, acho que mais do que ter a habilidade, eu diria que é pensar assim, a sua escolha aponta para o desejo de trabalhar respondendo a necessidades de promoção de saúde, ou de promoção de cuidado, ou de promoção de relações mais saudáveis entre as pessoas, né? Então, acho que é esta disposição para trabalhar com isso que é o objeto da psicologia, que é essa dimensão da subjetividade, que pode ser entendida como comportamento humano, pode ser entendida como psiquismo humano, pode ser entendida, nomeada de várias maneiras, mas é entender assim, escolher psicologia significa escolher trabalhar com esta dimensão da subjetividade, que está presente em situações onde é o sofrimento humano que demanda o nosso trabalho, mas também em situações várias outras, como por exemplo em situações em que é preciso promover saúde, e promover saúde transformando as relações que estão postas em vários espaços institucionais, produzir o fortalecimento dos sujeitos, dos vínculos, na sua relação com os seus espaços de trabalho, com o seu território, com a sua comunidade. Então, não diria de uma habilidade específica, mas talvez da construção de uma escolha voltada a esse campo. E que daí, a partir dela, é preciso disposição para o estudo da psicologia, para o estudo de outros campos que são fundamentais à psicologia. Muitas vezes o estudante pensa que vem para a psicologia e nunca mais vai estudar matemática, mas tem que estudar estatística, porque afinal de contas a gente valida pesquisas, a gente valida instrumentos psicológicos, né? Por meio do estudo das estatísticas, tem que estudar a sociologia, porque é importante a gente compreender a estruturação histórica da nossa sociedade, para entender como as relações estão postas, as instituições organizadas, enfim. Então, acho que é preciso uma disposição para conhecimentos muito importantes para aprender essa complexidade do nosso objeto de estudo, que é a subjetividade, o ser humano, as relações humanas, né? E aí, muita disposição para o estudo, muita disposição para estar com o outro. A gente tem um curso que prioriza muito a relação,
a proximidade das relações, o acompanhamento próximo de estudante, o trabalho em grupo, o encontro com o usuário dos serviços de psicologia, com a população atendida. Então, é um curso em que estamos muito em contato com outros profissionais, com os usuários do serviço, experimentando a dimensão do trabalho em equipe também com os colegas da turma, né? Mediados aí pelos professores, enfim, acho que é um pouco isso. Professora, você já destacou aqui um pouquinho da importância do estágio, né? E aqui na PUC, o aluno vai encontrar também parcerias da PUC com empresas, né? O que você pode falar sobre isso? A gente, no nosso curso, tem uma garantia de que todos os estágios obrigatórios, eles são fornecidos, são garantidos aos estudantes por meio de parcerias estabelecidas pela PUC com espaços de estágio que vão responder aos programas daquele estágio. Então, por exemplo, se o estudante está num núcleo de educação, de psicologia educacional, psicologia escolar educacional, há um conjunto de intervenções que nós consideramos importantes para aquele campo e nós temos já parcerias estabelecidas com instituições em que sabemos é possível o desenvolvimento de trabalho de forma coerente com esse programa que a gente quer desenvolver. Assim também, quando o aluno vai fazer estágio na área da saúde, na área de trabalho, enfim. Então, nós temos parcerias com empresas, mas temos também parcerias com sindicatos, parcerias com cooperativas, parcerias com escolas, parcerias com SAICAs, que são, como chamamos hoje, os antigos abrigos, por exemplo, parcerias com unidades básicas de saúde, parcerias com espaços muito variados, em que todos os estágios obrigatórios de 3º, 4º e 5º ano são garantidos por meio dessas parcerias. Existem estudantes que, além dos estágios obrigatórios, fazem estágios extracurriculares. Então, é possível você, além desses estágios obrigatórios, fazer estágios extracurriculares, que daí não derivam exatamente de uma parceria do curso. Algumas vezes a PUC faz mediações, né? Porque existe aqui a nossa central de estágios, em que a gente divulga vagas de estágios remunerados, enfim, que aí são optativos, o estudante pode fazer ou não. Mas isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, assim, todos os estágios que são obrigatórios são estágios pactuados pelo nosso curso, em que o supervisor de estágio tem um trabalho conjunto com a instituição, os nossos estudantes são acompanhados em grupos de supervisão de estágio com um número bastante reduzido de alunos. Então, no 3º ano, os estágios são supervisionados em grupos de 10 alunos. No 4º ano, os estágios são supervisionados em grupos de 8 alunos. E no 5º ano, os estágios são supervisionados, em geral, em grupos de 6 alunos, 6 estudantes por turma. E cada supervisor de estágio tem lá uma parceria com a instituição e pactua com essa instituição a intervenção que será feita, né, por esse estagiário. Então, isso é uma coisa muito cuidada por nós, no sentido da gente poder garantir que está acontecendo uma intervenção que para nós responde ao que entendemos que o estudante deve aprender, as novas referências que estão postas hoje no campo da psicologia, ao que representa uma presença crítica da psicologia nos espaços de atuação, etc. Bom, nós estamos aqui conversando com a professora Elisa Zanerato, ela que é a coordenadora do curso de Psicologia. Então, se você que nos assiste tem alguma dúvida sobre o curso de Psicologia da PUC, você pode enviar aqui nos comentários. Professora, e a questão da internacionalização do curso, né, e da PUC como um todo, a gente ressalta também essa importância, né? A PUC tem hoje um setor que cuida especificamente aí dos intercâmbios e das parcerias institucionais para quem tiver interesse nessa experiência. No caso da psicologia, a gente tem estudantes que interessados concorrem a programas de intercâmbio diversos, e que são contemplados por esses programas. Existem desde programas de intercâmbios mais curtos, que algumas vezes são financiados por alguma instituição, até programas mais extensos, que tem aí outra forma, né, de garantia de participação dos estudantes. E a gente tem tido estudantes que têm experiências muito exitosas em instituições em países diversos. Por exemplo, tenho acompanhado estudantes que têm feito experiências em Portugal, na Espanha, na França recentemente.
acompanhei estudante que fez experiência de intercâmbio. Geralmente os estudantes ficam 6 meses, alguns estendem e ficam por 1 ano. A gente tem um cuidado de fazer um plano de estudos para esse intercâmbio, de forma que ele melhor aproveite a experiência internacional em função do momento que ele está no curso e também do que aquela universidade oferece. Muitas vezes tem ali experiências que ele não terá aqui no Brasil, ou vice-versa, que complementam conteúdos que a gente tem aqui, enfim. E quando o estudante volta, a gente faz uma análise de que maneira essas disciplinas cursadas na outra universidade podem ser aproveitadas pelo curso para ele integralizar o currículo, para ele cumprir créditos. Então a gente avalia quais disciplinas ele pode ter uma equivalência nesse aproveitamento. Tem sido experiências muito ricas, muito diversificadas. Às vezes os estudantes voltam, vêm me encontrar e falam assim, se eu não tiver equivalência em nenhuma disciplina, não tem problema. Porque o que eu aprendi lá já valeu a pena, a experiência e tudo mais. Professora, qual que é o valor do curso hoje? Hoje, para o estudante ingressante no curso de psicologia, a mensalidade está em torno de R$ 3.500. Esse valor depende um pouco do número de créditos cursados, de disciplinas que o estudante faz. Então, por exemplo, estudantes que decidem fazer o curso mais vagarosamente, fazer um número menor de disciplinas a partir do 2º, 3º ano, tem aí uma variação nesse valor. Né? E aqui na PUC também ele encontra bolsas de estudo, né, professor? Existe essa possibilidade, né? Sim, existe. A PUC tem uma política de bolsas da própria universidade, então existe aí cerca de 20% dos estudantes da universidade como um todo contemplados por bolsas de estudos da universidade. Além disso, a gente participa de um programa para nós muito caro, que é o ProUni, né? Muito caro no sentido de que garantiu à PUC a oportunidade de trazer para a universidade um público que antes não estava aqui nos bancos dessa universidade. Para nós isso é muito positivo não só pela possibilidade do acesso universitário a essa população, mas também porque traz uma diversidade para dentro da universidade, de estudantes que tiveram uma história de vida, outra diferente daqueles que estão pagando pela mensalidade e que trazem a riqueza dessa história e que compõem aí a possibilidade de diálogos muito interessantes no nosso curso, né? Vai marcando o nosso curso por classes sociais diferentes, por cores diferentes, e isso é fundamental no enfrentamento das desigualdades, né? A gente vê uma PUC mais inclusiva nesse sentido. E existe, além disso, o FIES, que é um programa de financiamento que o estudante pode fazer junto ao governo federal para cursar, né? Então, acho que são possibilidades que têm possibilitado um número cada vez maior, né, na história da universidade, de estudantes bolsistas, e que é bastante importante para nós enquanto política educacional. Diante de tudo que você apresentou sobre o curso aqui, professor, então por que o curso de psicologia da PUC é a melhor opção para quem nos assiste? Então, acho que tem uma coisa que está por trás disso tudo, que eu falei, mas que eu não falei explicitamente, que é assim, o curso de psicologia da PUC tem uma importância muito grande para a própria história da psicologia brasileira. O curso de psicologia da PUC é um dos primeiros cursos de psicologia do Brasil, que na sua história guarda elementos importantes da história da psicologia, muitas referências que foram fundadas na psicologia, muitos instrumentos aprovados na psicologia, muitas perspectivas inovadoras constituídas na psicologia são marcadas por pessoas que estiveram na PUC, muitos como professores e professores que ainda estão no curso, e muitos como estudantes que passaram por aqui, né? Na história da avaliação psicológica, na história da psicologia hospitalar, na história da psicologia social, na história da psicologia clínica. A gente tem na PUC referências brasileiras que são referências oriundas da PUC, são da PUC São Paulo, né? E isso marca o nosso curso de uma forma muito especial. E muito especial não só porque ele carrega esses elementos importantes que produziu na psicologia, mas porque ele carregou a história sendo capaz de se inovar ao mesmo tempo. Então, ele caminhou junto com a história da psicologia,
né? A PUC tem muito a ver com a história da psicologia na sua tradição e tem muito a ver com a história da psicologia na sua renovação, na sua transformação, na produção de novas perspectivas, na produção de uma psicologia crítica que está aí hoje na sociedade, que ampliou seus espaços, enfim. Então, acho que a gente tem um curso que se movimentou muito e que se movimentou conectado às mudanças da psicologia na sociedade brasileira. Isso faz a gente ser uma referência, né? Uma referência no campo da pesquisa, uma referência no campo da atuação profissional, e a gente cuida muito disso. E entende que os estudantes que estão aqui estão fazendo isso com a gente, né? E que a gente, com isso, está contribuindo não só para a formação desses profissionais que saem para o mercado e pesquisadores, mas também para a produção de uma psicologia que é aquela que a sociedade brasileira precisa. Nós gostaríamos então de agradecer a presença hoje da professora Elisa Zanerato. Muito obrigada, professora. E se você gostou do curso de psicologia, tem vontade de saber mais sobre o curso, você pode acessar o site da universidade, que é o www.pucsp.br. Lá você vai encontrar uma página sobre o curso de psicologia, vai poder entrar em contato também com a coordenação e saber um pouco mais sobre o curso. Lembramos também a você que toda segunda e quarta tem o programa Você na PUC ao vivo aqui no Facebook, com diversos cursos, né? Na quarta-feira teremos um outro curso, então convidamos também você para acompanhar o nosso programa e esperamos também em breve ver você na PUC.